Olá, olá, vamos aprender com mais um estudo da lição Escola Sabatina, hoje sábado, dia 25 de novembro. Já estou aqui com meu guia físico aqui, né? Minha missão, missão de Deus, minha missão. E a gente vai estar vendo aqui o início de um novo estudo semanal aí com o tema Missão em favor dos poderosos, né? Então, se você já tem um guia, pega aí. Se você não tem, pega o PDF que eu deixei, tá bom? Na descrição, para você poder acompanhar esse estudo que a gente tem feito aqui, né? Eu sempre digo que é importante a gente ter esse hábito diário de estudar a palavra de Deus. E eu estou gravando esses vídeos aqui para fazer a minha rotina e ajudar você também com a sua e a gente trocar informações, estudar aí para a gente se aprimorar espiritualmente, tá bom? Então hoje o tema está bem interessante, fica aqui comigo até o final. Como eu sempre digo, vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Vou compartilhar aqui a tela, fazer a transição aqui. Pronto, vamos lá. Então, hoje aqui, sábado, dia 25 de novembro, né? Missão em favor dos poderosos é o tema da nossa lição da Escola Sabatina, o guia de estudo aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está começando aí mais uma semana, hoje com sábado. No sábado a lição é bem curtinha. A gente geralmente tem aqui as passagens bíblicas que a gente vai se debruçar durante a semana, né? Então aqui, ó, Missão em Favor dos Poderosos, a lição 9, do dia 25 de novembro até dia 1º de dezembro. A gente vai estar estudando sobre como atuar, né? Amando o próximo e levando a missão, o evangelho para quem é poderoso. E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Aqui, ó, leia para o estudo desta semana. Aí aqui tem alguns livros, o Daniel, capítulo 4, está sendo sugerido aqui, que a gente vai ver lá o sonho de Nabucodonosor. Aqui, segundo Reis 5, de 1 a 19, que fala da cura de Naamã, que era um grande comandante ali, né, do exército e forças ali militares. Aqui tem João 3, 1 a 12, fala aqui de Jesus e Nicodemos. Aqui no 7, João 7, de 43 a 52, fala ali da divisão do povo, quando Jesus estava sendo julgado ali para ser preso e tal. Então a gente vai estudar um pouquinho disso. O que é que isso tem a ver com o tema aí, né, dos poderosos. Em Mateus 19, de 16 a 22, fala da história do jovem rico, tem muita coisa para a gente entender aqui sobre riqueza, sobre questão de ser poderoso, de ser rico, né? E aqui em João 19, 38 a 42, falando do sepultamento de Jesus ali. Quando Jesus foi sepultado, tem uma história ali que também vai trazer um enredo aí pra gente sobre esse tema, tá bom? E aqui o verso para memorizar do sábado. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso que a lição traz pra gente, esse questionamento já no verso para memorizar, né? Ou, em outras palavras, a Bíblia traz, né? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Né? E aqui a gente vê aqui alma aqui e alma aqui. Isso é em Mateus 16, 26. Dá uma olhada lá. Se a gente pegar aqui a Bíblia rapidinho. 26, vamos ver se tem alguma versão aqui. Ó. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E a gente vai trazer um pouquinho. Perceba que aqui no guia de estudo está a sua alma. E por que é que eu vou trazer esse assunto que me veio em mente ao estudar a lição? E é importante a gente ter esse entendimento da Bíblia, porque tem muitas interpretações equivocadas, muita gente se deixando levar por narrativas erradas. Né? E a gente está vendo aqui, ó, em algumas versões traz o termo alma, e na versão na linguagem de hoje, a tradução traz aqui, ó, perder a vida verdadeira, ou seja, a vida eterna, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então percebam que na tradução, pegando aí do hebraico, do aramaico, das traduções, a gente vê que aqui o termo usado é vida. E por que é que eu estou trazendo isso, né? Aqui em Gênesis 2,7 traz quando o homem foi criado. Porque muita gente entende alma como a questão de fantasma, de espírito, né? Fala aqui de... E aí tem várias teorias teológicas que não estão na Bíblia, né? Baseadas na Bíblia, para dizer que existe vida após a morte, que a alma não morre, a alma fica aí vagando, que tem reencarnação. Então, se você acredita nisso, para um pouquinho para a gente nesse estudo aqui, já que a gente vai se debruçar em cima da missão em favor dos poderosos. E o verso para memorizar traz esse assunto aqui, me veio na mente a importância da gente trazer um pouco disso, né? Em Gênesis 2,7, deixa eu ver se a gente coloca aqui, ó, Gênesis 2,7. Vou colocar aqui Gênesis 2,7, o que é que a Bíblia fala, né? E aí é melhor deixar a palavra de Deus falar do que a gente ficar seguindo pastores, líderes. Uma lição já falou disso, né? A gente tem que buscar o Espírito Santo, pedir a Deus sabedoria. Inclusive a gente não fez a oração inicial, vamos fazer aqui agora, né? Acabei de lembrar, para a gente ter sabedoria. Querido Deus amado Pai, muito obrigado por esse momento de estudo da palavra, que o Senhor venha derramar seu Santo Espírito, nos dar sabedoria para falar de fato o que Tu queres que a gente entenda, Senhor.
Nos ajuda a perdoar os nossos pecados, nos ajuda a ter o coração quebrantado e a mente aberta para aprender a verdade e não se deixar levar por ensinamentos errôneos que tem por aí, seja qual for a denominação. Tá? É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Em Gênesis 2:7, aqui a Bíblia fala, então logo no iniciozinho, né? Pega o livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7, fala: então, do pó da terra, o Senhor, falando que Deus formou o ser humano. Então pegou, fez um boneco do pó da terra, de barro ali, tá? E criou o homem, o corpo do homem. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Em algumas versões falam fôlego de vida, o espírito de vida. Então Deus soprou, deu parte de si, do seu espírito, do seu fôlego de vida, e soprou na narina do boneco, do pó da terra ali, que é o boneco que estava formado. E assim ele se tornou um ser vivo. Muitas versões da Bíblia traz aqui, se tornou uma alma vivente. Então alma e vida, ser vivo, ser humano, é a mesma coisa no contexto bíblico. Quando a gente fala de alma, a gente está falando de ser vivo, de vida, de um ser humano com vida, tá bom? Então, Deus fez do pó da terra o homem, fez o corpo, o Senhor soprou no nariz, foi o Espírito, né? Soprou a respiração de vida, e assim ele se tornou uma alma vivente. Tem algumas versões que falam assim, uma alma vivente, ou um ser vivo. Enfim, é interessante a gente entender isso em Gênesis 2:7 para entender que a alma que está falando aqui é igual à vida, é igual a ser vivo, é igual ao ser humano. Então, quando a gente fala de pescadores de almas, é pescadores de seres humanos, pescadores de pessoas, de vida, de ser vivo, para as pessoas não entenderem que alma é fantasma, que alma é aquela coisa que quando morre, né, fica vagando. Então, a Bíblia não traz essa interpretação, não traz esses conceitos. Então, na Bíblia, ser humano e vida e alma é a mesma coisa. Alma vivente, ser vivo, vida. Então, se a gente pegar aqui e transformar aqui, ó, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a vida eterna? Que a gente viu nos estudos anteriores, que é a busca do mestre da lei. A gente vai ver aqui do jovem rico. O que é que eu faço para ter a vida eterna? Não morrer. Né? O que é que eu faço para ter a vida eterna? E a gente viu várias vezes aqui a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então perceba como as coisas vão se conectando, né? Então, aí fala dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros é o amor a Deus, se você ama, você pratica. E os 6 do outro lado, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você ama, você pratica a missão. Ajudar os necessitados, ajudar as pessoas, inclusive os poderosos que a gente vai ver aqui. Mas é importante a gente ter esse entendimento. O sábado já traz esse tema aqui muito interessante para a gente diferenciar o que é alma, diferente das narrativas, das teologias errôneas que tem pregado por aí, que talvez você esteja seguindo porque aprendeu assim. E a Bíblia aqui está falando, não é Jardel, é a Bíblia, eu estou te mostrando aqui os versos da Bíblia, para você entender que alma, vida, ser humano é a mesma coisa, tá bom? E o ser humano, uma alma vivente, a pessoa que tem vida, ela é composta de 3 coisas, né? Corpo, que a Bíblia já falou ali em Gênesis 2:7, né? Do pó da terra, o barro é o corpo, é o físico. Depois veio o espírito, que é o fôlego de vida. E esse espírito Deus dá, e quando a gente morre, Deus tira ele volta para Deus. A Bíblia também dá isso aqui. Né? Se fôssemos pegar aí a interpretação dessa galera que fala que a alma reencarna e tal, teria que ser o espírito, teria que ser o fôlego de vida de Deus, que Deus soprou ali. A alma poderia ser interpretada por essas pessoas como o espírito de Deus. Só que quando a gente morre, tem aqui Eclesiastes 12:7. É interessante entender isso também. Já diz para onde é que vai esse espírito que Deus deu pra gente. Vamos ver aqui, ó. Eclesiastes 12, verso 7. Vamos ver aqui, ó. Então é bom até a gente voltar no 6 aqui, que fala da questão da vida, falando da vida e da morte. A vida vai se acabar como a lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então está dizendo que a vida, ela se acaba. Então é a morte. Aí o que é que acontece na morte? Aqui em Eclesiastes já fala, ó, então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio. Então perceba a coerência. Deus criou do pó da terra, quando a gente morre, vai debaixo da terra, vai voltar o pó da onde veio. E o nosso espírito, que foi o que Deus soprou na nossa narina, o fôlego de vida, voltará para Deus que o deu. Então é isso que acontece quando a gente morre. Tá? Então o espírito volta para Deus e não tem mais nada, não fica mais nada por aqui. Então essa é a interpretação bíblica. Tá? Então o ser humano, a alma vivente, a vida é composta de corpo, espírito, que foi Deus que deu, e quando a gente morre, esses dois, um vai para a terra e o outro volta para Deus. E a outra coisa que forma o ser humano é a mente, a mentalidade, que isso aqui a gente desenvolve com a vida, né? Com o relacionamento com Deus, com as pessoas, com o ambiente. Então a gente vai desenvolvendo a nossa mente, o mindset, a mentalidade, o caráter, a personalidade, então vai desenvolvendo isso. E aqui o que é que acontece com a mente quando a gente morre também? Eclesiastes 9, 5, 6 a 10 também traz um pouquinho disso para a gente ter esse entendimento
antes de se debruçar no estudo da lição aí. Eu achei interessante trazer esses conceitos porque são temas muito caros também hoje no mundo evangélico, no mundo cristão, e que as pessoas acabam se levando por narrativas e ideologias equivocadas que não têm base bíblica. Eclesiastes 9, de 5 a 6 e depois o 10. E aqui vem falando também, ó, 5. Sim, os vivos também sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então tá falando aqui que os ricos têm a mentalidade, têm consciência, sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo do vivo. Né? Então tá mostrando aqui, claro, o que é que acontece com a mente. Porque tem as teorias, as narrativas aí que falam aqui, né? A pessoa veio, reencarnou, fizeram aquelas coisas ali de, né? Quem é adepto aí a candomblé, a macumba, enfim, uma série de coisas que fala que o espírito veio, a pessoa veio e falou. Isso aí são espíritos maus, são coisas sobrenaturais, mas que não tem nada a ver com a pessoa. A Bíblia deixa claro que isso aí, né, de consulta a mortos e tal, isso aí tem tudo a ver com espíritos maus, com coisa de Satanás, né? A Bíblia deixa isso claro, porque aqui deixa claro, a gente acabou de ver que o corpo veio do pó e pro pó ele volta, o espírito Deus deu e depois quando morre volta para Deus e a mente acaba. Não tem mais nada, a gente acabou de ver isso aqui, tá bom? Então é interessante a gente entender que o verso está trazendo esse conceito sobre o que é ser humano, o que é a vida, o que é a alma, para a gente não misturar e poder estudar aí 100% coerente com o que a Bíblia de fato nos apresenta, tá bom? Então, cientes disso aí, amarrados nesse conceito, né, espero que você, qualquer dúvida, qualquer comentário aí que você ache, sua posição, né, com base bíblica, é claro, porque achismo todo mundo tem, todo mundo fala o que quer, mas mediante os textos da Bíblia a gente consegue trazer de fato o entendimento que o Espírito Santo e Deus quer nos trazer. Então, se debruçando agora no tema do sábado, embora tenha sido escrita há muitos anos, a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação da verdade de Deus para o nosso mundo. Então aqui já está claro, é a revelação da verdade, a gente acabou de ler a Bíblia, esses versos todos que eu te passei aqui, é a verdade que Deus tem para nós. A gente aceita se a gente quiser, né? É o livre-arbítrio, mas não dá para dizer que a Bíblia está ensinando errado. E entre muitas verdades que ela revela está a natureza humana. A gente acabou de falar, né? A origem do homem, a natureza do homem, né? Corpo, mente, espírito, para onde a gente vai quando a gente morre, né? A vida eterna, que é a grande busca, é outra coisa. Se tivesse, que me veio aqui na mente, né? Se a alma não morresse, tivesse reencarnação, a gente ficasse vagando por aí, né? Para que as pessoas, os sábios, os mestres da lei, os fariseus, estavam questionando? Jesus sempre foi questionado com relação ao que é que eu faço para ter a vida eterna. Os poderosos da época, todo mundo quer ter vida eterna, quer viver para sempre. Então, se isso fosse verdade desde aquela época lá de Jesus, que não tinha tanto essas narrativas, essas correntes aí, né, equivocadas, que o inimigo acaba criando armadilha de forma astuta para fazer as pessoas não entenderem o plano da salvação, não saberem que existe uma maneira de você viver eternamente e acaba criando essa ideia de que não existe vida após a morte, ou que existe. Se você morrer, você vai ficar por aí, que você vai reencarnar, que você não precisa fazer nada, enfim, criando formas, mentiras misturadas com verdades para você ficar confuso e se deixar levar, não se deixe enganar. Né? A única forma da gente viver de forma eterna é aceitando Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é o que a gente está vendo aqui. E tendo fé, amor e obras, ações práticas mostrando o nosso cristianismo, né? Então a Bíblia traz essa verdade pra gente, como diz aqui, ó. Quer seja na Judéia no século 7 ou no Brasil do século 21, as pessoas são basicamente as mesmas, pecadores necessitados da graça divina. Então, resumindo aqui, está dizendo que seja daquela época lá, da Judéia, até hoje, a gente é pecador, a gente é necessitado, a gente é falho, a gente às vezes não entende os planos de Deus para nós e a gente carece da graça divina, né? Pedir a Deus sabedoria e misericórdia para a gente entender e cumprir a nossa missão aqui nessa terra, né? Isso inclui, inclusive, os ricos e poderosos, que é o tema que a gente vai se debruçar, né? Os ricos e poderosos dos tempos bíblicos não eram diferentes dos ricos e poderosos dos tempos modernos. E é interessante aqui colocar ricos e poderosos de forma diferente, porque muita gente, a gente vai falar aqui de outro tema que é caro também, que as pessoas acabam misturando, porque acha que rico e poderoso é a mesma coisa. Se fosse, não estava aqui, ó, ricos e poderosos. Então, uma classe é rico, se a outra classe é poderoso. Tem muito rico que é poderoso, mas tem muito rico que não tem poder nenhum. Ele tem um dinheiro, né? Não tem articulação política, não tem relacionamento. Ele tem o dinheiro dele ali, vive para ele ali, não tem poder sobre a vida de outras pessoas, de forma mais direta, né?
Já os poderosos, não. Todo poderoso acaba sendo rico, mas nem todo rico é poderoso, né? Então a gente pode ter essa comparação, porque o poderoso, ele tem a ver com o poder, ele até manipula ricos, ele manipula a vida dos outros, ele decide, ele faz leis, ele, enfim, toma decisões que impactam na vida dos outros, né? De forma direta, né? Então, assim, ricos e poderosos. Então é interessante a gente separar aí, né? Entender que ricos é um tipo de pessoa de classe e poderosos outros. Às vezes tem uma pessoa que ela é poderosa e é rica, tá? Então, mas só para a gente diversificar bem aqui, o guia do estudo está trazendo. O que é que o guia está trazendo? Então, os ricos e poderosos dos tempos bíblicos não eram diferentes dos ricos e poderosos dos tempos modernos. Especialmente em sua busca por riqueza, fama e poder. Né? Muitas vezes, mas nem sempre, à custa dos vulneráveis. Eu também quero fazer uma outra pausa aqui, colocando aqui, ó, especialmente em sua busca, ou seja, está dizendo que essas pessoas de antes, que buscam aí ser riqueza e poder, são as mesmas de hoje, não tem muita diferença. E eles continuam buscando riqueza, que é dinheiro, né? A fama, e a fama aqui tem a ver com celebridade, com ser popular, os artistas, os cantores, né? Então a gente sabe que também tem uma certa influência, né? Manipula pessoas, são influências digitais hoje no mundo digital, né? Tem seguidores, influencia, tem poder também, um poder indireto, porque acaba influenciando, manipulando, né? Mas tem riqueza também, mas não é o poder que esse termo aqui, ó, riqueza, fama e poder. E esse poder aqui tem muito a ver com pessoas que têm cargos de liderança, cargos eletivos, que estão reis, sacerdotes, aqui no nosso tempo de hoje, políticos, né, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, enfim. Muitas vezes, mas nem sempre, à custa dos vulneráveis, falando à custa dos necessitados, dos pobres. E aqui eu entendo que é muito mais voltado para poderosos de cargos eletivos do que de rico, porque muita gente pega isso aqui e tem uma narrativa aí do marxismo, né, cultural, do comunismo, socialismo, que todo rico não presta, empreendedor não presta, empresário não presta, explorador. E a gente não pode ir por essa linha, porque existe aqui uma mistura de rico com poderoso. Quando a gente sabe aqui da questão das custas dos vulneráveis, quem é que vive hoje às custas dos necessitados, dos pobres, dos fracos, dos oprimidos? São muitos que vivem no meio político, são pessoas que têm a narrativa de defensor dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, estão ali cheios de regalias, vantagens, usando o dinheiro do público, o dinheiro que vem através de imposto, para se manter, para se locupletar, né? Cheio de carrão, de mansão, vivendo com salários altíssimos, altas vantagens e regalias, foram privilegiados, uma série de coisas dizendo que protege o pobre, que cuida do pobre, e na verdade a gente vê muito desvio, muita corrupção e o pobre sendo pobre sempre, sofrendo. Então, essa frase aqui que o guia traz, eu aí interpreto muito claramente como pessoas que vivem no meio político, né? Que tem muito poder nas mãos, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, pessoas poderosas, né? Que também são ricas, mas que tem sempre aí tido isso às custas dos vulneráveis, dos miseráveis, dos necessitados, da população, da massa. Não dá para trazer isso aqui. É lógico que tem alguns empresários que podem ser exploradores, que podem fazer tipo um trabalho escravo, até que podem, né? Mas é muito mais difícil, né? Eu digo que é a exceção, não é a regra. A maioria dos empresários, empreendedores, os ricos, são pessoas que estão ali gerando emprego, gerando renda, querendo que as pessoas ali evoluam, que ajudem no negócio deles, né? Então, não tem muito a ver com essa coisa de à custa de vulneráveis, né? Porque eles geram trabalho e renda. Então, se não fossem os empreendedores, os ricos, a situação seria muito pior. Então, a gente precisa entender bem o que é que o guia traz aqui, né? Pra gente aí não colocar narrativas e entendimentos equivocados sobre a questão de ser rico, de ser empresário, de ser empreendedor, né, de ser famoso, de ser popular, né, e também de estar no poder, né, são coisas diferentes, né, algumas pessoas podem ter as três categorias, os três perfis, mas são perfis diferentes, tá bom? Tem rico que pode ser celebridade, ser famoso, e tem rico que é desconhecido, né? Tem famoso que é rico, sim, mas não tem poder, né? Tem rico que não tem poder, tem rico que tem, mas poderoso. Quem tem poder geralmente cumpre tudo aqui, que é o político, que ele tem poder, como ele é político, é um cargo público, popular, ele tem voto, ele é celebridade, ele é famoso, ele é reconhecido, né? E ele tem dinheiro, riqueza. Então, o poderoso de fato acaba tendo as três coisas aqui. Eu digo que é o pior dos piores aqui. Então, não é também todos políticos, a gente sabe que toda regra tem exceção, mas infelizmente a maioria dos políticos acabam se locupletando e vivendo às custas dos vulneráveis. Essa é a realidade. No entanto, Deus se preocupa com a salvação dos ricos e poderosos, tanto quanto se preocupa com a dos fracos e necessitados. Então, apesar de tudo isso que eu citei aqui, né, Deus tem um plano para essas pessoas também, né, até para os políticos corruptos, ladrões, né, enfim, Deus quer salvar todos. E como é que a gente faz para alcançar essas pessoas, né? Que é uma missão árdua aí, né?
Porque assim como o Jonas, muita gente não quer ver cara de político, né? De poderoso, de rico. Tem outros que já tem até acham que é culpa do rico, né? Do empresário, como eu falei, não gosta de rico, não vê, enfim. E a gente precisa Deus, e aí a gente precisa pedir a Deus também sabedoria, compreensão para levar a nossa mensagem, né? Não ser igual a Jonas, que não quis ir, fugiu, querendo ali, criando ódio, querendo fazer o oposto, né? Do que Deus queria dar misericórdia, salvar o povo de Nínive, e Jonas queria que o fogo descesse para queimar igual Sodoma e Gomorra, né? A escritura fornece alguns exemplos marcantes de personagens bíblicos que eram poderosos, ricos ou ambos, como eu disse aqui, né? E como Deus os usou para serem uma bênção para as nações. Então, trazendo mais aquele ponto que eu disse que riqueza, quando não a gente vai estudar isso durante a semana, eu acredito, né? Não é colocado acima de Deus em primeiro lugar, tá no bolso o dinheiro, as pessoas usam em favor da missão, é só bênção, né? Abraão, Isaac, Jó, Salomão, José, para citar alguns exemplos. Então tem muita gente aí, né, que até hoje que é rica, é abençoada e faz a obra acontecer. Né? Dentro da nossa igreja mesmo, com diversos departamentos, ministérios, a Rede Novo Tempo, os Anjos da Esperança, as igrejas, enfim. Muita coisa aí acontece por conta de pessoas que têm uma condição socioeconômica muito boa e está ali empenhada em usar o dinheiro em prol da missão, né, da pregação do evangelho. Tá? Então aqui, essa semana, exploraremos a missão de Deus em relação aos ricos e poderosos. Junte-se a nós enquanto vemos como Deus alcançou algumas dessas pessoas e como Ele está chamando e preparando os adventistas do sétimo dia para serem testemunhas para eles hoje também. Então o guia está deixando claro que a gente, adventista do sétimo dia, e você também, que pode ser de outra denominação, que acompanha a gente aqui, está sendo chamado para atuar também em relação aos ricos e poderosos, né? Quer dizer, a gente fica assim meio... até para chegar a essas pessoas é mais difícil, né? Então tem que ter uma estratégia, tem que colocar tudo em prática que a gente colocou aqui e pedir a Deus a sabedoria para a gente chegar e, na oportunidade certa, a gente poder deixar a nossa mensagem. Então aqui coloca estudo a lição dessa semana para a gente se preparar para o sábado, né? Dia 2 de dezembro a gente vai estar aí discutindo. Hoje é sábado, então a gente esteve na igreja discutindo, levando informações, compartilhando o que cada um aprendeu desse estudo que a gente faz aqui diariamente. Então aqui é o site que eu pego o PDF, escolasabatina.net, pega aí também. Eu peguei aqui alguns resumos do professor Gilberto Brasiliano, que eu gosto muito, e ele coloca aqui, né, pensamento cristão sobre esse estudo dessa semana. O evangelho não denuncia pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação tanto para os pobres como para os ricos, tanto para os fracos como para os poderosos. A gente já viu isso, né? A missão com os ricos e poderosos faz parte do plano divino de salvação. E a Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas ricas e poderosas que foram convocadas para compor o exército do Senhor com sucesso e ajudar o seu povo na divulgação do plano da salvação. No tempo de Cristo, ele convocou Nicodemos, José de Arimateia, Zaqueu e alguns outros que deram um impulso muito grande à obra do evangelismo em todo o mundo naquela época. Hoje, Deus nos convida a levarmos os evangelhos aos ricos e poderosos para que sejam salvos e assim ajudem na obra do Senhor, amparando e ajudando muitos outros necessitados. Que bênção, né? Então que a gente possa também entender que a gente precisa se aproximar, criar relacionamento, criar confiança dessas pessoas que são ricas e poderosas com o intuito de apresentar Jesus, o plano de salvação e trazer essas pessoas para a causa do Senhor. Né? Ellen White aqui escreve em Beneficência Social, página 171. Fosse o evangelho obra de homens e teria sido popular entre os ricos e poderosos. Mas sem desprezar os ricos e poderosos, ele convida todos eles para que o aceitem a que opere segundo as obras de Cristo, ajudando os que são destituídos de bens, desprezados, esquecidos e afligidos. Então falando isso aqui, né, que o evangelho tem que chegar também para os ricos e poderosos, né? Porque eles vão ser uma válvula propulsora, vão ajudar muito na alavancagem da missão, né? De ajudar as pessoas aí. Então imagina se a gente que não tem muita ajuda, imagina uma pessoa que é rica, que é poderosa, né? Que tem ali condições de fazer uma lei, um projeto de lei para alavancar projetos interessantes que a igreja tem, né? Fazer o dinheiro público de fato ser colocado de uma forma mais eficiente, efetiva e eficaz. E aí me veio na mente também a dificuldade que a gente tem hoje de entender o nosso dever enquanto cidadão politizado, né? Então a gente mistura muito também essa questão de não trabalhar a parte da consciência política, de dever dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E na hora de votar, que é um exercício nosso enquanto cidadão cristão, a gente acaba anulando ou votando branco, né? Ou escolhendo pessoas fora dos princípios cristãos, votando em pessoas que não têm alinhamento ideológico com nossas crenças cristãs, com a Bíblia. E isso também pode nos deixar cúmplice de coisas erradas, quando a gente coloca pessoas para se tornar poderosos, né? Pessoas que vão assumir ali o cargo e que vão fazer mau uso do dinheiro público, né? Em vez de ajudar as pessoas, estão desviando, mantendo vantagens e regalias,
se corrompendo, enfim, desperdiçando. E a gente tem um papel, a gente pode fazer a missão também dessa forma. Eu acredito que a gente pode ser uma válvula propulsora se a gente trabalhar com a consciência cristã, né, a importância de elegermos melhor as pessoas e colocarmos pessoas ali que podem, de fato, fazer tudo isso aqui ser mais bem utilizado na causa do Senhor. Né? Porque tem muita gente que fala, só porque é da igreja, não. Política não, que acha que se a pessoa for cristã, for para lá, vai se sujar, vai se corromper, enfim. Tem muita gente com entendimento deturpado sobre isso, né? Não quer conta com política, não quer ajudar ninguém da igreja a ser um vereador, um prefeito, um deputado, porque acha que a pessoa vai se corromper e vota no ímpio. Não quer botar um cristão, uma pessoa que tem a maior probabilidade de fazer o que é certo e coloca alguém que é ímpio, né? Então é uma lógica que a gente às vezes não entende. Mas fica esse alerta aqui para a gente pensar com mais carinho, com atenção, pedir a Deus aí sabedoria, discernimento para, na hora que a gente exercer o nosso papel de cidadão, colocar pessoas lá que possam estar alinhadas com o que a gente acredita e com a causa de Deus. Tá bom? Outra coisa que a gente vê aqui que o guia traz é essa questão do dinheiro, que muita gente acaba achando que a riqueza tem uma crença limitante, achando que a riqueza é ruim, que ser rico é ruim, que rico não vai para o céu. Né? Tem até um recorte de um sermão falando sobre prosperidade da Bíblia Fácil do pastor Felipe Amorim, muito bom, falando da história do jovem rico, de Zaqueu. Então vale a pena estar aqui, vou deixar aqui no card, no final, no vídeo aqui, vale a pena você assistir, quase 30 minutinhos, falando sobre prosperidade, o que é prosperidade segundo a Bíblia, tá? E aqui o guia traz, ter riqueza não é pecado, e se for usada da forma sábia, pode ser uma grande bênção nas mãos operosas e solidárias para com o próximo. Basta olhar a história bíblica para vermos como Abraão ajudou com a sua riqueza a formação do povo do Senhor até chegarem no Egito e depois saírem de lá como ex-escravos, mas com muita riqueza doada pelos egípcios. Basta olharmos para o exemplo de Jó e toda a sua prosperidade e como isso fundamentou o nome do Senhor Deus através de sua fidelidade e de sua generosidade para com todos com os quais mantinha contato. Lembremo-nos de Salomão com toda a sua glória e riqueza, como projetou o nome do Senhor e do povo de Israel entre todas as nações da época, e até hoje o povo judeu é abençoado com prosperidade, inteligência e capacidade de administração nos negócios. Por isso, nesta semana, vamos estudar como podemos alcançar pessoas desse nível mais alto da sociedade e dar-lhes a oportunidade de escolher Jesus. É um bom estudo pra gente aí, né? Então é isso, aqui o professor Gilberto Brasiliano trazendo também esse comentário aí muito interessante, né? Dedicando um bom estudo pra gente. E aqui ele traz uma ilustração bem bacana pra gente finalizar o nosso estudo diário de hoje. Um pastor do Texas ouviu falar de um empresário muito rico, dono de muitos poços de petróleo, e resolveu evangelizar aquele homem poderoso. Ligou para o escritório, falou com a secretária e agendou um dia e um horário para ser recebido pelo rico empresário. Coisa, né? Não é fácil falar com o dono e presidente não, né? Mas esse aqui conseguiu agendar. No dia e hora certos, lá estava o evangelista com sua pasta em mãos e diante do poderoso empresário. Conversaram sobre muitas coisas até que o empresário perguntou qual a razão real da visita do pastor. Tipo assim, tá bom, a gente já veio aqui, lhe atendi, mas diga aí, o que é que você quer mesmo? Você veio aqui para quê? Né? E aí ele disse, eu vim aqui para apelar para que o Senhor entregue o seu coração a Cristo, né? Caramba, né? Que sapatada, né? Indo até um pouquinho contra o que a gente tem estudado, né? Que a gente fala pra gente criar amizade, criar relacionamento, procurar ajudar de alguma forma, mas essa pessoa que já é rica, poderosa, a gente vai ajudar como? Né? Então, vamos ver se tem algumas estratégias diferentes aqui. Nesse caso aqui, o cara já foi de sola, né? Já chegou e falou, vim aqui para que você entregue seu coração a Cristo. O empresário, querendo se ver livre do pastor, perguntou, pastor, quanto é que eu tenho que pagar para ser membro da sua igreja? Diga logo aí. E vamos encerrar a conversa por aqui. Né? Tipo assim, a maioria dos ricos também poderosos são pessoas que às vezes, né, acham que toda igreja rouba, porque a gente sabe da teologia da prosperidade, muito falso pastor, falso profeta, falso missionário, falso bispo, que vai ali para ganhar dinheiro, né? Extorquir os irmãos. Enfim, tem muita gente que tem uma descrença, um ceticismo com relação a... Principalmente quem já está com sua vida bem sucedida no ponto de vista financeiro, né? São poderosos e têm muito dinheiro, então já acha que a igreja quer pegar dinheiro. E ele veio com essa ideia aí, né? Pastor, quanto é que eu tenho que pagar para ser membro da sua igreja? Diga logo aí, porque infelizmente tem muita denominação que deixa essa impressão, né? E vamos encerrar a conversa por aqui. O pastor disse, para ser membro de minha igreja, o senhor não terá que pagar nada. Eita, tapa de luva, né? Para ser membro da minha igreja você não precisa pagar nada. Mas para ser salvo por Jesus, terá que pagar até o último centavo de sua conta bancária. Caramba, né? Que sapatada, né? Tá, me lembrou a história do jovem rico que a gente vai estudar aqui, né? Já tinha tudo ali, mas não tinha Deus em primeiro lugar. O dinheiro e as posses e a riqueza era tudo. E Deus falou, dá tudo o que você tem e me siga. Basicamente isso que o pastor disse aqui para esse homem, né? O pastor continuou, terá que dar todo o seu tempo,
todos os seus minutos, enfim, a sua vida inteira. Se o Senhor não estiver disposto a dar tudo para Deus, a colocar Ele em primeiro lugar em sua vida, Ele não é digno de receber nada do Senhor. Tá? Ou seja, Ele não vai querer sua mixaria aí, não vai querer sua esmola, né? Se você não der sua vida, que é o mais importante, seu tempo, seus minutos, tudo, colocar Deus em primeiro lugar, não adianta, você pode querer dar o que você quiser. Isso aí, não é nada aí. Tá? O empresário ficou impressionado e o pastor foi embora deixando um convite para que ele estivesse no próximo culto. No dia do culto, lá estava o empresário para assistir o culto. Assistiu e entregou o coração a Cristo, tornando-se uma poderosa bênção no evangelismo. Amém, né? Então que esse exemplo fique aí, que a gente possa estar atento, alerta, né? Sem vergonha, sem medo de falar com gente rica, com poderoso, porque a gente pode ser usado também como instrumento para trazer essa pessoa para Cristo e ser um potencial ajudador da missão em favor dos necessitados, dos fracos, de quem realmente precisa, tanto do ponto de vista de físico, que está doente, com feridas, com problemas no corpo, do ponto de vista de mantimentos, né, de comida, de alimento para viver, e do ponto de vista emocional, que a gente viu também nos últimos estudos aí, né? Psicológico, emocional e espiritual, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Comenta aí, curte, comenta, divulga pra gente estudar com mais pessoas durante a semana isso aqui. Se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos que eu estiver postando aqui, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.